Oi gente, hoje eu vou falar sobre o livro A Vida Secreta dos Escritores, do Guilherme Musso, que foi o livro que veio na tag Inéditos do mês de outubro. Esse livro aqui é um livro de mistério, ele é um thriller, e um thriller muito instigante, que eu não conseguia parar de ler, gente, sério. Quando eu comecei a ler esse livro, apesar de algumas pessoas terem me falado que o começo era meio demorado, mesmo assim, gente, eu me envolvi muito na história e eu não conseguia parar de ler o livro até chegar no final. E ele é um livro bem curtinho, eu acabei lendo ele em 2 dias. Ele tem 222 páginas e é uma história muito envolvente, mas antes de eu falar sobre o livro, eu quero saber se você é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo, ativem o sininho também para receber a notificação dos próximos vídeos e vir correndo assistir assim que o vídeo for postado. Também quero lembrar que se você quiser assinar a tag Inéditos, tem um link aqui na caixa de descrição que você assinando com o meu link, você ganha 30% de desconto na sua primeira caixa. Então aproveite para fazer a assinatura, eu tô gostando bastante da experiência. Nesse livro aqui nós temos a história cruzada de 3 personagens e nós temos aqui o ponto de vista dos 3, e é muito interessante que a narrativa do livro também se alterna em primeira e terceira pessoa. Então nós temos aqui um escritor que é o Nathan Fowles. Ele é um escritor que resolveu abandonar a sua carreira literária, ele ficou muito famoso por seus romances, mas em 1999 ele foi se refugiar em uma ilha paradisíaca, que é a ilha de Belmont, no mar Mediterrâneo. Então ele tem uma propriedade nesse lugar e ele fica isolado, não tem contato com ninguém, somente com o seu agente, e qualquer um que apareça por lá, ele acaba expulsando de lá por tiros de espingarda. E daí o outro personagem que aparece aqui na história é o Rafael. Ele também é escritor, mas o livro dele não está sendo aceito pelas editoras e ele quer muito que alguém ajude ele com isso. Então, quando ele vê um emprego numa livraria nessa ilha, ele acaba aceitando para meio que se aproximar do Nathan, que é um dos escritores que inspiraram ele, que ele é muito fã, e daí ele tenta se aproximar do Nathan para entregar o romance dele pro Nathan ler e dar algumas dicas para ele. E a terceira personagem aqui da história é uma jornalista que aparece ali na ilha também, a Matilde. Ela também acaba encontrando uma forma de se aproximar do Nathan e os motivos dela para isso acabam sendo bem misteriosos, e ao longo da leitura nós vamos descobrindo mais sobre isso e principalmente sobre o passado do Nathan, o que aconteceu, que ele resolveu abandonar a carreira dele de escritor, porque que ele tá isolado de todo mundo. E ao mesmo tempo, gente, acontece um assassinato nessa ilha. Aparece uma mulher que parecia que estava morta há algum tempo e foi deixado lá na ilha numa cena bem assustadora, e daí eles meio que fecham a ilha para tentar desvendar esse assassinato. Então ninguém sai da ilha também, e daí você fica, qual que é desse assassinato? Qual que é a ligação dessas histórias, desses personagens? E gente, tá tudo aqui nesse livro. E a forma que ele foi escrito, gente, é perfeita, que você se envolve de uma forma que não tem explicação, gente. É uma história cheia de camadas, que vai assim muito a fundo no passado e que dá muitas voltas, assim. Eu não sei explicar, gente, mas é uma história grandiosa, que foi muito bem escrita, que foi muito bem conectada. Tem as peças do quebra-cabeça assim para você ir encaixando capítulo por capítulo, que te deixam louco durante a leitura. Depois da metade do livro tem uma revelação atrás da outra. Parece que as surpresas não vão acabar até a última página do livro, e isso é muito legal, isso é muito empolgante na hora de ler um thriller. E o mais interessante é que quando você começa a leitura, você não entende nada, porque nós temos aí 3 personagens que parece que não tem nada a ver um com o outro. Nós temos aí um assassinato aleatório que acontece ali na ilha e você fica pensando, como assim? Que história maluca é essa? Mas tudo tem um sentido, tudo tem uma explicação e é perfeito, gente. Eu gostei muito desse livro. Ele foi o meu favorito da tag até agora, desde quando eu assinei, eu favoritei o livro. E outra coisa que eu achei muito interessante no livro é que, como é a história de um escritor, o próprio autor do livro, ele brinca muito aqui na história de como as histórias
histórias devem ser escritas. Tem algumas frases no começo de cada capítulo que são citações de outros escritores que tem muito a ver com o que vai acontecer no capítulo, com a forma que ele vai levar a história naquele capítulo. E também ao longo da história ele também brinca com algumas coisinhas. E é muito interessante como que ele envolveu isso, como que ele envolve o processo de escrita dentro da história dele. E ele brinca ali com os dois escritores. Eu achei fantástico isso e me divertiu bastante também durante a leitura. A única coisinha assim que eu não gostei foi o desfecho de um personagem que eu achei que ficou meio estranho. Daí eu tirei meia estrela da minha avaliação, mas mesmo assim foi um livro favorito, porque foi uma experiência incrível de leitura. É aquele livro que você pega e você devora ele, e você se envolve bastante com os personagens, você se envolve bastante nos mistérios desse livro, você se surpreende bastante. Então, pela experiência que eu tive de leitura, foi fantástico e eu recomendo muito esse livro. Ele vai sair pela editora LPM. O livro da tag tem a tradução da Júlia da Rosa Simões. Esse autor, gente, é francês e ele é best-seller lá na França. Então, gente, eu recomendo muito esse livro. Deem uma chance para ele quando ele for lançado. Ou se você é assinante da tag, me conte aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você concorda com o que eu falei. E se você quer ver outras resenhas dos livros que vieram na tag inéditos, tem uma playlist aqui para vocês assistirem também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!